Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Instituto PET Brasil. A apresentação de hoje vai ser focada no mercado do Chile. Esse estudo aborda aspectos macroeconômicos relevantes sobre a economia local, focando especialmente no mercado PET. Esse webinar faz parte de uma série de eventos de conteúdo promovidos pelo Instituto, com foco no PDI-PET. O PDI-PET é o Programa de Desenvolvimento e Inovação de Empresas do Setor PET, uma parceria entre o Instituto e a Apex Brasil. O objetivo é auxiliar o empresário e sua empresa a expandir fronteiras e tornar seus produtos mais competitivos no Brasil e no mundo. Quer uma ajuda para alavancar o seu negócio PET e não sabe por onde começar? O Instituto PET Brasil, em parceria com a Apex Brasil e com o intuito de cumprir sua missão de estimular o desenvolvimento do mercado PET no Brasil, apresenta o Programa de Desenvolvimento e Inovação das Empresas do Setor PET, PDI-PET. Este programa foi desenvolvido para auxiliar na competitividade das empresas brasileiras, deixando-as aptas para atender os públicos mais exigentes, seja no Brasil ou no exterior. Como funciona o PDI-PET? Neste programa, as empresas são avaliadas e agrupadas de acordo com os critérios pré-estabelecidos por meio de uma plataforma online, desenvolvida pelo Instituto PET Brasil e com o apoio da Apex Brasil. Para participar do programa, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, é preciso cadastrar sua empresa através do site www.pdipet.com.br. Em seguida, assistir a uma videoaula para ter conhecimento do programa. Depois, é necessário responder a um questionário sobre o seu negócio PET. Assim, faremos uma avaliação verificando em qual nível de excelência sua empresa está posicionada. O programa identificará os pontos de melhoria e auxiliará, por meio de cursos online, que sua empresa evolua entre os 5 estágios. Por fim, você poderá, a cada 6 meses, refazer o questionário e saber como está o desempenho da sua empresa. Cada estágio fará com que ela se torne cada vez mais competitiva no Brasil e no exterior. O PDI-PET foi estruturado em 3 pilares: capacitação, reciclagem e melhoria contínua. Tudo isso dividido em 4 áreas de especialização dentro do seu negócio. Inteligência de mercado. Você poderá participar de painéis regulares com dados de mercado e monitoramento de desempenho do mercado. Marketing. Você saberá potencializar o seu negócio através de ações de comunicação, promoções setoriais e individuais direcionadas ao seu público-alvo. Promoção de negócio e imagem. Através de encontros realizados pelo Instituto PET Brasil, você poderá fazer networking, além de aproveitar a divulgação da sua empresa através das ferramentas do próprio Instituto, como sites, aplicativos, eventos e muito mais. O programa é realizado 100% online de forma segura e confiável, sempre contando com o apoio do Instituto, que estará à sua disposição quando necessário. Nosso programa não tem prazo de validade, podendo usufruir dos painéis de mercado e outros conteúdos. Podem participar do programa pet shops, indústrias, distribuidores, clínicas, hospitais veterinários, hotéis e creches pet, criadores e aquicultores. Utilizamos critérios objetivos, tangíveis e comprováveis, identificados por instituições e órgãos setoriais competentes, visando a maturidade empresarial a fim de atender o seu mercado. Com o Instituto, você não paga nada para se cadastrar e ter a sua avaliação. Sua empresa terá apenas investimentos para atender aos requisitos do programa, que variam de acordo com o seu nível. Ao final, sua empresa estará apta às condições do mercado, pronta para vender no Brasil e no exterior. Com a melhoria contínua, o seu negócio alcançará excelência, valorização do produto e serviços nacionalmente e internacionalmente. Junte-se à maior auxiliadora e orientadora do mercado PET no Brasil. Saiba mais em www.institutopetbrasil.com. Caso tenha interesse em conhecer melhor o PDI, acesse petbrasil.org.br. O estudo completo estará disponível na área restrita do site para os participantes do Projeto Setorial PET Brasil e disponíveis também no site do IPB. Para esse estudo, teremos a apresentação do professor Marcos Leles, setor de inteligência comercial do IPB. Leles é doutor em economia. Também participarão Camila Flores Orti, doutoranda em economia do desenvolvimento, e Jéssica Brandalize, bacharel em ciências econômicas. Bem-vindos, Marcos, Camila e Jéssica. Fiquem à vontade. Obrigado.
Olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Olá, Henrique. A Jéssica podia se apresentar também, né, Jéssica? Oi, então, pessoal, meu nome é Jéssica e agradeço a oportunidade de estar participando aí do estudo do Chile. Camila? Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila Flores. Eu trabalho, então, junto com a equipe do professor Marcos e é uma honra aí estar participando para apresentar para vocês um pouquinho sobre esse estudo feito do mercado do Chile. Bom, como é que a gente vai... O estudo, na verdade, ele vai estar estruturado em 4 sessões, tá, pessoal? Nossa apresentação vai estar estruturada em 4 sessões. A primeira sessão, vou falar um pouquinho do cenário, né, do cenário econômico no Chile, bem rapidamente, para a gente só se situar, para ver como é que a pandemia, de alguma forma, está afetando o mercado chileno, né? Depois eu vou falar um pouquinho do ambiente de negócios, como é que funciona o ambiente de negócios no Chile, comparar com outros países aqui da América do Sul. Depois a Jéssica vai falar um pouquinho do setor pet, vai comentar como é que está a estrutura do setor pet no Chile, e a Camila vai falar um pouquinho do comércio exterior. Então, vamos começar aí com o cenário econômico. Por favor, pode passar. Bom, o Chile, a economia chilena, ela vem numa taxa de crescimento média aí nos últimos anos, próxima aí de 2,5%. Ou seja, ela é bem superior à do Brasil, né? Quase, porque o Brasil a gente viu ali, tem 2015, 2016, uma retração muito forte na economia brasileira, né? E depois ela vem com uma taxa de crescimento média aí próximo de 1%. A queda tanto do Brasil quanto do Chile, se a gente observar ali em 2020, são muito próximas, né? O Brasil aí a gente está falando em torno de 5% a 6%, o Chile deve estar caindo próximo de 5%, a economia chilena. Só que tem um diferencial no retorno, e isso que seria muito importante, né, a gente observar. A economia chilena, a previsão lá do Fundo Monetário, né, é um retorno de praticamente crescer em torno de 3,3%, ou seja, seria um retorno muito maior da previsão de retorno da atividade econômica quando comparado com a do Brasil, que aí esse retorno, quando comparado com o Brasil, dá em torno de 2,9%. Então, em resumo, o que a gente está vendo aqui é que a queda em 2020 da atividade econômica, tanto do Chile quanto do Brasil, deve ser muito próximas, né? Elas devem ser muito próximas, só que, porém, o retorno da economia chilena deve ser um pouco maior, né? E aí, tentando recuperar o baque de 2020. Por favor, pode passar. Quando a gente compara o desempenho do Chile frente aos mercados emergentes e frente ao mundo, né, a gente vê que, na verdade, o Chile ele vem numa média menor que o crescimento mundial e o crescimento dos emergentes. É claro que um pouco, principalmente dos emergentes e também do mundo, né, uma boa parte desse crescimento superior do mundo dos mercados emergentes em relação à economia chilena estaria associado ao desempenho das economias asiáticas, né, que de alguma forma eles vêm crescendo de maneira sustentável. E aí a queda também, a previsão de queda, de retração em 2020 da economia, da atividade econômica no Chile, ela é muito menor, é maior, né, a retração é maior que a observada no mundo e a que é observada nos mercados emergentes. E de qualquer forma, o retorno também um pouquinho inferior. Então, a gente vê aí que a economia chilena deve cair um pouquinho mais que a média mundial e retorna um pouquinho menor. Porém, quando comparado com o Brasil, o desempenho é melhor. Em termos de... Pode passar, por favor, tá certinho. Pode passar. Em termos de inflação, né, a gente vê aí o Chile nos últimos anos, 2017, 2018 e a previsão, em 2019 e a previsão para 2020 e 2021, uma inflação muito próxima do Brasil, né? A gente vê principalmente ali 2020, 2021, a gente vê uma taxa de inflação muito próxima entre esses dois mercados, né? Ou seja, apontando que
o crescimento dos preços devem ser muito próximos, muito semelhantes. Pode passar, por favor. Bom, em termos de ambiente de negócio, a gente sempre compara o país em foco aqui com outros países e o Brasil. E nesse caso, a gente comparou o Chile com a Argentina, com o próprio Brasil e com a Colômbia. E aí, quando a gente observa o Chile em termos de ranking de ambiente de negócios de facilitação do comércio exterior e exportação, o Chile está bem melhor posicionado que essas 4 economias. Ou seja, o Chile estaria na posição 71, o Brasil na 106, a Argentina na 125 e a Colômbia na 133. E aí, quando a gente compara o Chile e o Brasil, em geral, o que a gente observa é que o tempo de hora para exportar por fronteiras e para exportar por documentação no Chile é menor, né? Ele tem um tempo menor. Porém, com um custo maior, né? O Chile tem um tempo maior com um custo menor, né? Seria o contrário. Ou seja, lá tempo para exportar por fronteira, né? No Chile, em média são 60 horas e no Brasil é 49, porém o custo é bem menor. E a mesma coisa do tempo para exportar por documentação. No Chile, são 24 horas e quando no Brasil é 12, porém com custo menor. Então, na média, no final, o que a gente vê é que o Chile acaba ficando melhor posicionado em termos de facilidade de comércio exterior que o Brasil. Pode passar, por favor. O custo do container, na verdade, e aí quando a gente fala o custo do container, a gente já está levando em consideração o frete, só não leva em consideração os outros serviços, como, por exemplo, armazenagem, saindo de Santos e indo até San Antônio, é em torno de $1.451. Esse é o custo do container tradicional. O de altura elevada já vai para $1.925 por container. O tempo de trânsito do Brasil para o Chile, em média, saindo de Santos, são em torno de 13 dias, né? E já as despesas no Brasil, né? O custo de despesas no Brasil para esse manuseio gira em torno de R$1.400 daí. Pode passar, por favor. Quando a gente olha o índice de competitividade global, né, a gente vê que o Brasil ele só é superior ao Chile em termos do tamanho de mercado. Ou seja, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a grande diferença do Brasil na verdade, tamanho de mercado, que é bem superior, e aí a gente vê o 12º pilar, que é capacidade de inovação. Esses 2 pilares são os que diferenciam o Brasil em relação ao Chile. Em todos os outros pilares, a gente vê que o Chile está melhor posicionado. O que destaca, assim, o que tem uma maior diferença do Chile em favor do Chile em relação ao Brasil, é o pilar estabilidade macroeconômica, né? Pode passar, por favor. Em termos de tarifa média, o que a gente vê aí a gente compara também os países aqui da América do Sul, Chile, Colômbia, Brasil e Argentina. Quando a gente olha a tarifa média mundial em torno de 9%, a gente vê que a tarifa média no Chile gira em torno de 6%. Né? A Colômbia é um pouquinho ainda abaixo que o Chile, que gira em torno de 5% e 4%. Já Brasil e Estados Unidos, essa tarifa gira em torno de 13,4%, e na Brasil e Argentina, né, gira em torno de 13,4%, e a Argentina 13,5%. Pode passar, por favor. Bom, eu vou passar agora para a Jéssica, que ela vai falar um pouquinho do setor PET no Chile. Então, bom dia, vamos lá. O primeiro slide está apresentando os maiores mercados PETs no mundo. Cabe ressaltar que o Chile, apesar de ser um mercado que está em expansão, ele ainda é bem incipiente e não está entre os 10 principais mercados no mundo. Em termos de valor, o Chile ele tem um consumo de 1,1 bilhão de dólares. E isso representa, no termos de ranking de 2019, que ele é o 17º país na nossa categorização entre 32 países. Por quantidade de PETs, ele tem cerca de 8 milhões de PETs. Isso leva em consideração todas as categorias.
E se a gente comparar com o Brasil, ele é bem menor, porque o Brasil tem em torno de 150, quase 150 milhões, segundo os dados do Euromonitor. E ele é o 25º em termos de quantidade de PETs. Pode passar. Aqui a gente está demonstrando a categorização do setor da população PET por categorias. Então, a gente tem os cães, gatos, peixes, pássaros. O que a gente percebe no Chile é que há uma concentração muito maior em cães, seguido de gatos. Percebe-se também que, apesar de cães ser a principal categoria, gatos vêm tomando um espaço grande no país. Então, o crescimento dele médio anual, ele está superior ao de cães. E o mesmo a gente percebe que acontece próximo ao crescimento de cães e pequenos mamíferos, apesar ainda de não ser um mercado grande. Pode passar. Em questão dos números de domicílios, pode-se perceber que há em torno de 4,6 milhões de domicílios no Chile que possuem algum tipo de animal de estimação. Aqui a gente está categorizando apenas cães e gatos. Então, se a gente comparar em 2019, cerca de 70% desses domicílios possuem um cão. E novamente, a gente percebe que a quantidade de domicílios tendo gatos está crescendo a uma velocidade superior. Isso está muito associado à forma que a população está se desenvolvendo e crescendo. Muitas pessoas de classe média estão deixando os planos de ter filhos mais para frente ou não estão tendo filhos. Então, o pet ele acaba se tornando uma tendência de humanização. E aí os espaços menores, custos menores, por ser um animal de menos responsabilidade, porque ele é muito mais, ele não exige tanta atenção quanto um cachorro, ele acaba tomando uma velocidade maior no Chile e em outros países também a gente está percebendo isso. Pode passar, por favor. Em relação ao Brasil, nessa mesma quantidade da participação de animais no total, a gente percebe que o Chile ele é muito parecido em termos de gatos, mas em cães ele chega a despontar em quase 10 pontos percentuais. E um dado bem interessante é que nesse indicador, o Chile, em cães, ele está apenas atrás da Argentina, ou seja, ele é o segundo maior mercado em termos de domicílios com cães. Não em termos de quantidade, que a gente percebe que ele ainda é muito pequeno, mas em participação ele é bem expressivo. Pode passar, por favor. Em relação aos serviços veterinários, a gente já percebe que há uma estrutura bem mais consolidada do que outros estudos que já foram apresentados pelos webinars. E a gente vê que os tamanhos das clínicas veterinárias são maiores, visto que a gente tem uma quantidade superior, basicamente o dobro de profissionais para a quantidade de clínicas. Claro que se comparado com o Brasil, a gente percebe que é um mercado menor, até pelo tamanho do país, mas ele mostra que as pessoas, por estar crescendo, elas estão se preocupando cada vez mais com a qualidade de vida dos animais. Então, isso está impactando nos serviços veterinários em geral. Também as empresas, né, vinculadas aos serviços veterinários, elas estão inseridas no dia a dia da população. Isso significa que as pessoas elas estão muito mais abertas a receber algum tipo de propaganda online e, inclusive, orientações via online ou também dos próprios veterinários, e eles acabam acatando por causa da qualidade de vida dos seus bichinhos. Pode passar, por favor. Em relação ao consumo no varejo de pet food no Chile, aqui a gente está olhando em milhões de dólares, a gente percebe que todas as categorias têm crescido. Porém, a principal categoria é a de alimentos para cães. Esse aumento também está se dando muito pelas marcas super premium
via qualidade e também a questão de melhora dos produtos em relação ao que a população está pedindo para os seus animais. Então, em relação a alimentos para cães, a gente percebe que entre 2014 e 2019 ele teve um crescimento de 6,3%, enquanto que para gatos, seguindo a mesma lógica que foi vista ao longo do setor, ele está crescendo em uma velocidade maior e chega a ser quase 11,3% no período observado, e para 2020 ele está próximo ali de 7,3%. Cabe ressaltar que todos esses dados ainda não estavam levando em consideração a pandemia, mas mesmo assim o setor pet ele é um setor muito consolidado e que vem crescendo mesmo após as projeções serem sido alteradas. Pode passar, por favor. Aqui a gente está fazendo uma comparação entre o consumo por pet no Chile e no Brasil. O que a gente observa é que no Chile há um gasto muito maior por pet no país, enquanto que no Brasil ele ainda não chega a ser, ele chega a ser um pouco menos que a metade desse valor. A gente observa que mesmo em 2020, na comparação 19 e 20, no Chile, haveria uma queda dessa categoria de alimentos para cães no crescimento médio anual. Porém, isso não significa que as pessoas vão manter essa tendência, porque o que está entrando são empresas chilenas que estão substituindo alguns produtos do exterior, das multinacionais, ou produtos que são nichados, como aumento de suplementos vitamínicos, como ômega 3 e antioxidantes. Pode passar, por favor. Aqui a gente está vendo o ranking, então, do market share no varejo das principais marcas nas categorias de cães e gatos. A gente observa que a principal categoria de cães, ela é a Master Dog, que é uma empresa chilena, seguida pela Pedigree, uma multinacional. E também a gente observa uma diferença muito clara entre os dois grupos, entre cães e gatos, que são, entre cães, ele é mais desconcentrado em relação às marcas do que gatos. A gente observa que as três principais marcas, a Master Cat, Cat Show e Champion, elas estão com praticamente um pouco mais de 50% do mercado. Então, isso mostra que, apesar de estar crescendo muito a quantidade de gatos, os domicílios de gatos, a gente observa que ainda não há uma diversificação muito grande nesse quesito na parte de alimentação. Também um dado bem importante que é importante comentar é que as marcas que estão crescendo, como a ProPlan, a Royal Canin e também ali o pouco da Cat Show, apesar de ela ter perdendo 0,2 pontos percentuais, é que elas estão focando nos alimentos úmidos. E isso, para o Chile, está sendo bem interessante, porque os animais, as pessoas estão buscando mais informações de como aumentar a longevidade do seu bichinho. Então, eles estão acabando procurando esse tipo de alimento, porque ele ajuda no consumo de água deles no dia a dia. Pode passar, por favor. Em relação aos canais de distribuição, a gente observa que o varejo comercial ainda é o principal canal no Chile em 2019. Dentro desse varejo comercial, a gente observa que está entre, basicamente, hipermercados e as lojas tradicionais, que seriam as lojas que aqui no Brasil a gente chama também de mercearias ou coisas do tipo. As lojas especialistas, que incluem então os pet shops e as lojas de casa e jardim, elas ainda são um pouco incipientes no mercado. Então, a internet também, apesar de crescer, ela ainda não é um canal muito expressivo, e as clínicas veterinárias aí estão com quase 7% do canal de distribuição. Pode passar, por favor. Em relação a alguns destaques qualitativos, aqui a gente já observa que eu vim falando ao longo da apresentação.
mas vamos ressaltá-los porque são tendências de mercado para os próximos anos. Então, a primeira coisa que a gente observa são a questão de alimentos de preço médio ou premium, ou seja, o preço médio que a pessoa está gastando com o seu animal em relação ao alimento está crescendo. E eles estão também muito focados em relação aos ingredientes que estão sendo utilizados, que é a tendência que a gente chama de humanização. Quanto mais as pessoas estão preocupadas com a sua própria alimentação, isso está refletindo nos seus animais de estimação. Além disso, a gente observa um dos motivos pelos quais o mercado de gatos ainda é muito concentrado, porque eles têm a tendência a demorar para trocar marcas. E então, eles, apesar dos alimentos premium estarem crescendo a uma velocidade muito grande no país, eles ainda têm essa dificuldade de passar de um preço médio para um preço super premium, por exemplo. Outra coisa é que os consumidores chilenos, eles estão cada vez mais dispostos, então, a gastar com os seus animais de estimação, principalmente com outros tipos de não só alimentos, então camas, areia para gatos, brinquedos, spas, salões de beleza, tudo isso vem crescendo muito no Chile. Em relação também, existe a chamada Lei de Propriedade de Responsável de Animais, que é a Lei Cholito, que ela está, então, vinculada a essa humanização, e é uma lei que não existe em nenhum outro país, não existia até o momento em nenhum outro país. E também uma parte bem interessante é a questão da internet, então ela continua sendo, apesar de ser um canal pequeno, ela é uma tendência de crescimento, mas ainda eles têm a tendência a comprar mais nas lojas físicas, porque eles ainda têm aquela tendência a sentir o produto, pegar o produto e ver se ele está condizente. Mas para os próximos anos se observa uma migração, principalmente depois agora da pandemia, onde as pessoas, né, foram obrigadas a se adaptar. Pode passar. Então agora eu passo a palavra para a Camila, que vai falar um pouquinho sobre o comércio exterior do setor pet no Chile. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Em relação ao comércio exterior do setor pet, a gente seleciona aqui 4 produtos, né, na classificação SH6, que são específicos do segmento pet. Tá? Então, tem alguns produtos que a gente vê que nessa classificação de comércio exterior, eles acabam não sendo específicos do setor pet, por isso a gente selecionou esses 4 aqui. Então, a gente vai olhar sobre peixes ornamentais de água doce, outros peixes ornamentais vivos e a parte de alimentação, que então são 2 produtos, que é o alimento específico para cães e gatos, né? E tem um outro produto que é outras preparações para alimentação de animais. É importante ressaltar que nesse segundo produto tem também não só os alimentos para cães e gatos, mas pode ter também aqueles alimentos para grandes animais. Tá? E o que mais que a gente pode destacar aqui? São as tarifas alfandegárias que são impostas para a exportação brasileira para o Chile. Então, é bem interessante ver que para todos esses produtos, a tarifa que o Chile impõe para a importação de produtos do Brasil, ela é 0 por conta do ACE 35, né, que é o acordo comercial entre o Mercosul e o Chile. Pode passar, por favor. Então, aqui, olhando um pouquinho mais macro, né, em relação àqueles 4 produtos selecionados lá do início, como é que se comporta o comércio exterior do mercado chileno. Tá? O que a gente vê aqui é que o mercado ele é especificamente importador, né, ele é deficitário, então ele tem uma importação bem maior do que a sua exportação.
e chegou aí no ano de 2018 em cerca de 327 milhões de dólares. Tá? O que também a gente pode destacar é que houve uma aceleração um pouco maior em relação às exportações do mercado, até por conta de ser um pouco menores, né, em termos de volume. Então, a exportação cresceu aí entre esse período que a gente analisou, de 2014 a 2018, 10,6% ao ano. Pode passar. Olhando especificamente aqueles 4 produtos, né, então, desagregando aí essa importação total do Chile, o que a gente vê? Que ela é muito concentrada em relação aos produtos de alimentos, né? Então, o produto de alimentos para cães e gatos e outras preparações para alimentação de animais são os principais, né? E outras preparações para alimentação de animais têm mais de 60% desse mercado. Em relação aos peixes, né, é um volume pequeno de importação do mercado e ele vem caindo significativamente nos últimos anos. Então, peixes ornamentais de água doce teve uma queda aí de 20,7% ao ano, né, no crescimento, e outros peixes ornamentais vivos de 32,3% ao ano. Pode passar. Em relação ao comércio, especificamente com o Brasil, o que a gente vê? Que o Brasil fornece muito mais esses produtos para o Chile do que o Chile exporta para o Brasil, né? O valor em 2018 de exportação do Chile para o Brasil foi basicamente irrisório, né? De 4,5 mil dólares, enquanto as exportações brasileiras para esse mercado foram aí de 47,6 milhões de dólares. E também a gente tem que destacar uma inversão nessa tendência, né? Porque tu tinha uma tendência de queda que estava se mostrando entre 2014 e 2016, já quando tu passa para 2017 e 2018, tu tem uma tendência de crescimento, chegando aí nesses 47 milhões. Pode passar, por gentileza. Especificamente, então, olhando os produtos de alimentação, então a gente vê aqui esse primeiro, que é o alimentos para cães e gatos. O Chile importa no total cerca de 112 milhões, né? E a importação proveniente do Brasil é de 19,3. Isso nos dá uma posição relativamente consolidada no mercado. Então, o Brasil tem uma participação no mercado de 17,1% em 2018, mas é interessante a gente destacar também que o Brasil já chegou a ter uma participação maior, né, com uma exportação para o mercado em 2017 de quase 25 milhões de dólares, né, e quando ele teve a maior participação, de 19%. Mas também é interessante notar que, apesar de ter caído um pouquinho, então, em relação a 2017 e 2018, o Brasil teve um crescimento muito interessante na sua participação, né? Porque ele iniciou em 2014, aqui nesse início da nossa série, com 2,8% do mercado. E hoje ele já possui 17,1% do mercado. Pode passar. Tá, pronto. Então, em relação especificamente ao último produto ali de alimentação, que são essas outras preparações para alimentação de animais, teve um crescimento muito significativo na importação total do mercado, né, em 2018, passou aí de 167 milhões em 2017 para 215 milhões em 2018. A gente vê que as importações provenientes, né, do mercado do Brasil, elas também basicamente acompanharam esse movimento de aumento da importação do mercado, né? Então passou aí a participação do Brasil, ela se manteve mais ou menos similar, né? Então era 13,25% em 2017 e foi para 13,19% em 2018. O que cabe destacar em relação a esse produto específico é que o Brasil já teve uma participação muito maior,
né? Então, em 2014, o Brasil tinha aí basicamente 25% desse mercado. Então, é um mercado que o Brasil provavelmente poderia voltar a conseguir essa participação novamente. Pode passar, por gentileza. Então, em relação a, só para a gente fechar aqui, fazer um resumo em relação a tudo que foi falado, né, de ambiente de negócios geral, como é que está o país macroeconomicamente, o setor PET, a gente pode destacar que o mercado ele vai cair, então, né, em relação ao PIB, ele tem uma previsão de crescimento econômico que vai ser muito próxima à do Brasil, né, com uma queda em 2020 aí, em função de toda a questão da pandemia, muito próxima do Brasil. Porém, o que a gente viu é que a recuperação do mercado em 2021 vai ser mais rápida, né, e mais forte, digamos assim, do que a do Brasil. Em relação ao ambiente de negócios, o que a gente viu também é que o mercado tem uma performance melhor, né, do que os demais mercados analisados ali em relação à América do Sul, né? Então, Argentina, Colômbia e Brasil, o mercado está melhor posicionado nessa questão de facilidade de comércio exterior. O mercado para cães também, ele é um mercado já consolidado, né? Então, o país ele tem uma participação maior no número de lares em relação que possuem cães do que o Brasil, apesar da população ser um pouco menor, como a Jéssica comentou. Um pouco não, bastante menor do que como a Jéssica comentou, porém, e o que a gente também verifica é que o mercado de gatos tem mostrado um dinamismo muito interessante, né? E o consumo, né, o gasto que o consumidor chileno tem com o seu pet, ele é muito superior do que o consumo que a gente vê no Brasil por pet. Então, apesar de o mercado, em termos de volume, ele ser um pouco menor do que o Brasil, ele tem um consumo, um valor que o indivíduo chileno gasta com o seu pet, ele é maior do que o do Brasil. Em relação ao comércio exterior, o que a gente vê, né, o que a gente pôde perceber aí, é que é um mercado mais ou menos consolidado, né, especificamente para o setor de alimentação, que o Brasil já tem uma participação interessante no mercado e que agora, porém, é possível voltar a níveis anteriores, né? Então, que o Brasil já teve uma participação um pouco maior, mas continua aí com uma participação interessante, acima de 15% nesses dois produtos de alimentação. É isso, então. Obrigada pela oportunidade de participar aqui e eu passo novamente a palavra para o Henrique. Bom, mais uma vez, obrigado ao Marcos, à Camila e à Jéssica pela apresentação de vocês. Eu tenho duas perguntas rápidas que queria fazer para vocês. A primeira é o seguinte: o Brasil, como vocês destacaram, aí tem uma participação grande, principalmente no mercado de ração chileno. Vocês conseguem destacar quais são especificamente essas empresas e qual a participação de mercado de cada uma delas? Por favor. Bom, Henrique, na realidade, então, o Brasil ele é o terceiro principal fornecedor, né, do Chile em relação a rações, né, então a alimentação para animais. O principal fornecedor do mercado para alimentação para animais é a Argentina ainda, né, apesar de que o que a gente vê é que a Argentina teve uma queda, né, nos últimos anos de 9,5% ao ano, enquanto o Brasil teve um aumento muito forte. Então, assim, o Brasil está ganhando mercado no Chile nesse produto, enquanto a Argentina, que é o principal concorrente, que hoje detém 52% do mercado, ele está caindo, tá, nesses últimos anos. Os Estados Unidos é o segundo principal fornecedor do Chile nesse produto e também teve um crescimento no período. Já em relação ao outro produto, que é o produto de
outros alimentos, né, que inclui também não só a parte pet, mas também a parte de grandes animais, o Brasil continua sendo o terceiro principal fornecedor, né, ele tem 13% do mercado, e o principal também é a Argentina, né, só que com uma participação um pouco menor. Então, nesse caso, a Argentina tem 21% do mercado, e o segundo, que também é Estados Unidos, possui 13,8%. Então, o Brasil tem uma participação muito próxima à participação dos Estados Unidos nesse mercado de outros alimentos. É interessante essa questão que o Brasil, quando a gente olha os outros mercados que a gente apresentou aqui, né? O Brasil é muito bem posicionado no Chile, né? Se a gente compara com os outros mercados, como Emirados, como Índia, né? O posicionamento das exportações brasileiras é muito melhor no Chile. E aí dá para destacar talvez duas coisas, né, Henrique? A primeira é a proximidade, que tu tem uma proximidade, então fica mais fácil tu geográfica e cultural, né? Isso. E pegando o gancho desse cultural, como a Jéssica apresentou ali, ela a estrutura, assim, mais ou menos, de percentual de lares, de tipo de animais, é muito próximo da do Brasil, né? A estrutura como estrutura social, né? Isso, social, a estrutura de distribuição dos pets, parece que é muito próximo da do Brasil, né? Ali tem muito cachorro, o percentual de lares com cachorro é até maior que a do Brasil. Então, ela tem essa similaridade. Aí o Brasil consegue se posicionar um pouquinho melhor frente aos outros mercados. Legal. Muito, muito interessante mesmo. Bem diferente de outros mercados que a gente já viu, como você falou, da Índia e dos Emirados, que tem essa diferença cultural e barreira de língua e até de distância geográfica. Acho que tudo isso influencia bastante também. Tá legal, muito obrigado. Uma última pergunta. No Chile tem uma presença muito forte na quantidade de cães. Existe algum projeto de lei que regulamente especificamente os cães no país? Então, obrigada, Henrique, pela pergunta. Na verdade, eles têm a Lei Cholito, que ela foi feita em 2017, foi um projeto de lei em cima porque lá no Chile eles ainda têm muitos animais de rua. E então eles querem de alguma maneira mapear exatamente aqueles que têm algum tipo de dono, para evitar que as pessoas peguem um bichinho filhote e quando ele crescer acaba, né, deixando ele abandonando ou coisa assim. Então, eles criaram a Lei Cholito, que ela prevê multa e prisão para as pessoas que fizerem algum tipo de mal aos cães. Ainda eles estão em projeto de lei, começou agora em 2019 em relação a gatos, e em 2020 já está valendo essa lei para cachorros. Entre os requisitos que eles estão colocando é a necessidade de ter uma carteirinha de vacinação obrigatória, expedida pelo próprio governo, pela essas entidades que estão cuidando, né? Então, a maioria das clínicas já estão associadas a isso, e também a implantação do microchip. E ainda eles estão vendo algumas coisas como fazer quando um tutor quer passar para outro tutor, isso ainda é um pouco incipiente, mas uma novidade no mundo inteiro foi a Lei Cholito, apesar que leva o nome de um cachorrinho que foi brutalmente assassinado em Santiago, e eles estão ali se destacando, inclusive muitos países estão levando em consideração exatamente o mesmo tipo de lei para começar a aplicar, porque o mercado pet está em expansão muito grande e a gente precisa, né, de alguma maneira que os animais e os seres humanos eles vivam ali em comum acordo e de uma forma amigável e que tenha muito crescimento aí para ambos os lados. Legal, obrigado, Jéssica. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Marcos, a Camila e a Jéssica pela apresentação aí do mercado chileno. Foi, mais uma vez, muito bacana, muita informação útil para a gente. Bom, para quem está assistindo o vídeo, eu queria agradecer também e dizer que
Caso vocês tenham alguma pergunta ou queiram entrar em contato com o Instituto, pode mandar um e-mail para atendimento@institutopetbrasil.com. Muito obrigado a todos. Bom dia, até o próximo.